Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Bem-vindo a mais um encontro nosso, um encontro super especial. Estou de volta aqui à minha chácara, ao meu retiro, meu confinamento no meio da natureza aqui. E hoje tendo a alegria e a honra de receber um grupo de convidados absolutamente especial. Meu amigo Eduardo Fagnani, que é professor e diretor do Instituto de Economia da Unicamp, Paulo Clias, ele vai explicar depois qual que é o título. Como é que é, Edu? Eu não sou diretor, não, sou professor. Professor do Instituto de Economia da Unicamp, meu companheiro de orelha, né? Porque eu escrevo a orelha do livro dele, ele escreve a orelha do meu último livro, Desigualdade, então somos irmãos de orelha, né? O Paulo Clias, outro grande professor que eu tenho, pesquisador do IPEA, professor, mestre, doutor em economia pela Universidade de Paris. Sâmia, essa deputada tão aguerrida, querida, que luta tanto pelos direitos das pessoas que, infelizmente, têm muita dificuldade em ter voz, em ser ouvidas e serem defendidas aqui no país. E esse que dispensa comentários, eu me arrepio em falar sobre ele, Leonardo Boff. Eu tenho uma história de amor com Leonardo Boff, longa, estava contando para ele. Eu escrevi meu primeiro livro aos 17 anos de idade. E esse livro, aos 17 anos de idade que eu escrevi, chamava-se Um Livro Chamado Vida, né? Um livro que eu escrevi nas madrugadas da minha juventude. Quem escreve o prefácio desse livro é o Leonardo Boff, é um livro que fala sobre natureza, sobre os ensinamentos que a gente pode ter aí com a Mãe Terra, e Leonardo Boff escreve o prefácio. Então, eu nunca conversei publicamente assim com Leonardo Boff, então, nesse momento ainda de mudança de mundo, é uma alegria enorme ter isso. Eu queria pedir para todo mundo que está presente hoje que fizesse aquele compartilhamento nas suas redes sociais. Hoje vai ser uma conversa incrível, única. Nós já temos em 2 minutos 1.500 pessoas ao vivo no YouTube. Normalmente esse número é 300, 400, 500. Já temos 1.500 pessoas ao vivo no nosso YouTube. Se todo mundo der um like agora, a gente aparece no YouTube como uma sugestão para outras pessoas assistirem, e é assim que a gente sempre vai subindo de patamar e chega naqueles níveis de audiência que a gente chega todos os dias. Então, eu queria pedir um favor para todos vocês que nos assistem, que cliquem no botão de like, e vocês que nos assistem no Facebook, é importantíssimo e super simples também, é apertar no botão compartilhar. Antes de eu começar falando as notícias de fora do Brasil, hoje o roteiro é mais ou menos assim, a gente vai falar das notícias de fora do Brasil, abrir para uma rodada de comentários, falar as notícias do Brasil, abrir para uma rodada de comentários, e no final nós vamos ter uma conversa com o Leonardo Boff sobre que rumos o mundo está tomando, passando por isso que a gente está passando. Não deu nem tempo de terminar a frase, já estamos em 2.000 pessoas ao vivo no YouTube. Hoje a audiência vai ser uma audiência incrível aqui. Eu queria abrir rapidamente para cada um de vocês saudar nossas irmãs e nossos irmãos que estão aqui conosco hoje, compartilhando essa conversa. Eduardo Fagnani, depois Paulo, depois Sâmia, depois Leonardo, para dar um oi aqui para a nossa turma. Uma saudação rápida. Primeiro, parabenizar você pelo seu trabalho, incansável, e é uma honra enorme estar aqui junto com o Leonardo Boff, com a deputada Sâmia, que eu tenho acompanhado o trabalho dela, com o meu amigo Paulo Clias e com você. Paulão. Bom, Edu, mais uma vez eu queria agradecer o seu convite, eu queria saudar todos aqueles e aquelas que estão nos acompanhando, né? Você realmente desenvolve um trabalho importantíssimo, né, de divulgação de aspectos importantes da vida política e econômica, e para mim é sempre um prazer, né, quer dizer, com o Eduardo Fagnani, amigo de longa data, Sâmia, deputada que eu aprecio, né, admiro muito o trabalho, e com o Frei Boff, né, quer dizer, é um prazer enorme realmente compartilhar esses minutos com vocês todos. Obrigado.
Bom, eu quero agradecer, dar bom dia a todo mundo que está nos assistindo, agradecer muito a possibilidade de participar desse diálogo com grandes referências na economia, na política. Acho que a gente vai ter um papo muito importante e necessário para as pessoas que nos acompanham, porque é um momento de muita reflexão, de muita dor e sofrimento, né, de incompreensão sobre o que pode acontecer com o nosso país e com o mundo. Eu espero que o nosso debate ajude um pouco, né, a tirar essas aflições e apontar caminhos também diante dessa pandemia. Bom dia. Querido Frei. Eu queria saudar, em primeiro lugar, o Eduardo, que faz um trabalho extraordinário de esclarecimento, seja pelos livros extremamente didáticos, e esse programa. Saudar todos os que estão participando aqui, que são todos muito competentes, e eu sempre acompanho, leio o que posso. E saudar aqueles que nos estão acompanhando, porque devemos trocar, aprender uns dos outros. Na minha vista, muita tristeza, muito sofrimento, muito medo nas pessoas. E nós precisamos ir ao encontro dessa situação para dar um sentido a tudo isso, porque as coisas não acontecem em vão. Nos obrigam a pensar, nos obrigam a mudar. E é o sentido do nosso debate aqui, um trocando com o outro. Ótimo. Eu vou passar hoje mais rapidamente pelas notícias, né, lá de fora, e aí vou abrir para a nossa primeira rodada. Bem, o mundo, como a gente tinha antecipado ontem de manhã, ele bateu a triste marca de mais de 1 milhão de casos confirmados. Você tem 1.034.000 casos confirmados da doença e mais de 54.000 mortes. Aquele gráfico, que é um gráfico muito importante, que eu mostro todos os dias para vocês aqui está o gráfico, né, que é o gráfico do número de mortes no mundo, continua numa exponencial muito grande, e quando a gente olha numa escala logarítmica, que é aquela escala que mostra a variação das mortes, ele continua apontando bastante para cima. Ele tinha chegado a dar uma aliviada, ou seja, diminuir a inclinação, mas voltou a ficar bastante inclinado para cima. E aqui, que é aquele gráfico que mostra a variação de mortes todos os dias, um dado triste de ontem, eu vou dar um zoom, né? Ou seja, você vê que o aumento chegou a ter um dia de diminuição, mas ontem um aumento significativo do número de mortes do mundo. Um recado de que a gente ainda está numa fase absolutamente crítica, e esse gráfico, apesar de ser uma média do mundo, ou seja, tem países que estão controlando a doença e fazendo com que o ritmo seja cada vez menor, isso mostra que, como mundo, né, a gente está aumentando o grau de infecção da doença e o grau de mortalidade da doença. Se é que a gente pode ainda falar que somos um planeta, que somos todos um grupo, a gente deveria olhar para esse gráfico como gráfico onde todos os irmãos estão sendo mais impactados, infectados e morrendo por causa da doença. Os Estados Unidos continua sendo o epicentro da crise, mais de 250.000 casos confirmados nos Estados Unidos, mais de 6.000 mortes, só ontem mais de 1.000 mortes nos Estados Unidos, e você tem áreas estratégicas nos Estados Unidos com um número de infecção muito grande. Então, nas Forças Armadas, você tem mais de 1.000 pessoas já testadas positivas, e no Departamento de Defesa, quase 2.000 pessoas testadas positivamente. Lembrando para todo mundo que esses números não dá muito para comparar um país com outro, porque se, por exemplo, os Estados Unidos está testando um monte de gente, aqui no Brasil a gente não está testando quase ninguém. Então, eles são importantes sempre para você comparar um dia com o dia de antes no mesmo país, para ver a tendência que a doença está tendo nos países e como as políticas que estão sendo implementadas nos países estão ou não funcionando. É exatamente olhando essa tendência que o mundo percebeu que os países que não adotaram regras de confinamento, como Estados Unidos, Itália, Japão, como a própria Espanha, como a Rússia, tiveram que mudar radicalmente a sua estratégia porque viram o número de doenças explodindo. Nos Estados Unidos, ainda falando dos Estados Unidos, o prefeito Bill de Blasio, prefeito de Nova York, diz que a próxima semana será muito pior. Vamos lembrar que os Estados Unidos falou que nas próximas 2 semanas devem morrer de 100 a 240.000 pessoas nos Estados Unidos, e a gente está impressionado com o número de 6.000 mortes nos Estados Unidos.
ou seja, a gente está falando de uma tragédia provável e possível ao longo das próximas semanas, como nenhum de nós viu enquanto vivo na nação americana. E ele diz que domingo vai ser o dia D em Nova York. O que é o dia D? É aqui uma referência, né, à invasão das tropas aliadas na Normandia, como sendo um dia crítico na Segunda Guerra Mundial, e ele falando que quando acabarem esses ventiladores, e vamos pensar sobre isso, gente, a gente sempre imagina Nova York, a cidade mais rica do mundo, a cidade onde você tem, em tese, toda a capacidade do capital de nos defender sobre tudo, o capital que torna o homem um super-herói, torna o homem invencível. No domingo, a natureza vence o homem no Nova York, na cidade mais rica do mundo. E o homem, com todo o seu capital, com todos os seus trilhões de dólares, não terá mais capacidade e escolhas passarão a ter que ser feitas em Nova York, do tipo, quem vive e quem morre. Então, só para a gente ter uma noção do nível que isso chegou em Nova York. Em Wuhan, na capital de Hubei, né, onde surgiu, da província de Hubei, na China, onde surgiu a doença, após 2 meses de extremo confinamento e medidas absolutamente rigorosas e uma presença do Estado muito grande em termos daquilo que as pessoas podiam ou não fazer, eles finalmente saem do confinamento, saem aos poucos, as pessoas já estão liberadas para fazer suas atividades, se forem atividades essenciais, ou seja, o primeiro país a tomar medidas absolutamente rígidas, é o primeiro país a sair da crise, podendo se reconstruir, podendo começar novamente, né? Você tem que no Nova York, que a gente falou, você tem que de segunda até terça-feira, você deve ter mais ou menos as 5.000 UTIs que estão disponíveis para o coronavírus, lotadas com pessoas entubadas lutando pela vida, e aí você não tem mais UTI com essa capacidade de entubar as pessoas em Nova York. Na Inglaterra, o Boris Johnson, que chegou a caçoar da doença no começo, que chegou a minimizar a doença no começo, ele segue com a doença e segue com os sintomas. Era para ele ter sido liberado na sexta-feira passada, ter tido alta. Ele não teve alta, os sintomas dele não melhoraram ainda. Ele continua com febre, continua com alguma dificuldade respiratória. Então, ele segue em quarentena e não foi liberado. Na Inglaterra ainda, o Príncipe Charles lança um hospital enorme, construído em tempo recorde, num centro de convenções. E aí depois vão até trazer, né, nesses comentários ainda sobre o mundo, Faniani, Clias, o que acontece? Quando eles pegam e constroem dentro de um centro de convenções um enorme hospital, isso é economia também girando lá, são pessoas que estão envolvidas nessa obra do hospital, são pessoas que estão envolvidas na economia, você está usando o combate à doença, a luta pelas vidas, para fazer com que as coisas continuem acontecendo no país, né? Dinheiro do Estado nunca se perde. O governo gastou, o Paulo Guedes fala isso o tempo inteiro, vai gastar, dinheiro não some, você escolhe para onde vai canalizar, e ele sempre vai chegar no lugar e vai continuar a fluir na economia. São duas as preocupações de uma economia: gerar a riqueza suficiente para abastecer as necessidades de toda a sua população e canalizar essa riqueza de modo que ela chegue a todo mundo que precisa. Então, vamos sempre lembrar isso na época de crise. A Espanha, um outro dia trágico, com quase 1.000 mortes, poucas mortes, 2 dezenas de mortes, mais ou menos, a menos do que no dia anterior, mas já soma 11.000 mortes na Espanha, mais de 100.000 casos, e lembrando que dos 100.000 casos, você não tem 11.000 mortes, então 90.000 estão curados. Você tem só 30.000 curados, você ainda tem 76.000 casos ativos. É errada a conta que as pessoas fazem de que as pessoas que, morreu essa quantidade, então o resto está curado. Gente, a doença é gravíssima, é muito severa, e o número de pessoas que não estão curados e ainda estão lutando até pela vida no mundo é de normalmente 70% a 3/4% das pessoas que foram infectadas e estão registradas. E na Alemanha, que era o país que tinha conseguido ser um exemplo, está sendo um exemplo, que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, maior quantidade de leitos, só lembrando que a quantidade de leitos disponível na Alemanha é maior do que a quantidade de leitos total na Itália. Ela volta a ficar muito preocupada, uma declaração oficial da preocupação da Alemanha do sistema não aguentar. Então, a taxa de letalidade subiu bastante na Alemanha, lá que você já tem quase 100.000 casos também, você tem 84.000 casos.
Agora você já tem mais de 1.000 mortes, 1.100 mortes na Alemanha, e a Alemanha, que estava fornecendo ventiladores, fornecendo equipamento para a Espanha, para outros países, começa a ficar super preocupada. Eu termino essa rodada mostrando um gráfico importante para as pessoas, antes da gente passar para os comentários de vocês e depois entrar em Brasil, que é esse aqui. Esse gráfico mostra a variação da doença em alguns países, inclusive o Brasil. Vejam os Estados Unidos, quando a doença sai do controle. Ela sai do controle e você não tem o que fazer. Ela começa a explodir e aí significa centenas de milhares de mortos, um desespero, um caos total e um descontrole em todos os sentidos, não só de saúde, como econômico e tudo que você puder imaginar. O Brasil está lá embaixo, pequenininho, e olha o que começa a acontecer com a curva do Brasil. Ela começa a apontar para cima, e foi assim que a dos Estados Unidos começou. A gente não pode menosprezar essa doença, a gente tem que olhar para frente como se estivéssemos numa estrada e olhando carros que entraram nessa estrada antes da gente, alguns estão caindo no buraco, outros estão desviando do buraco. A gente não pode cair nos mesmos buracos que os carros da frente caíram. Me perdoe a palavra, é burrice a gente cair nos mesmos carros no mesmo buraco dos carros que já caíram na frente. A gente tem que desviar, como os outros foram capazes de desviar quando viram esse buraco. Já temos, vou passar para vocês, 5.000 pessoas ao vivo só no YouTube, que a gente normalmente consegue em meia hora isso. No Facebook, mais de 1.000 pessoas também. Então, antes de passar para vocês, pedir para todo mundo que está presente nesse papo incrível hoje, que dê um like, é 1 segundo dar um like, e isso faz muito mais gente vir aqui ao nosso encontro, e todos vocês do Facebook, por favor, turma do Facebook, que tem sido tão importante para a gente aumentar tanto essa possibilidade de muitas pessoas ouvirem o que se fala aqui, todos os dados trazidos. Eu acordo muito cedo para pesquisar tudo que está saindo nos principais meios de comunicação do mundo, para a gente não ser obrigado a ler naquele lugar que tem propaganda, patrocínio e etc., e controla o tipo de notícia que sai. A gente não tem propaganda, não tem patrocínio, não pede doação, não tem nada aqui. É uma opinião absolutamente independente, que tem um único objetivo de levar uma coisa, óbvio, com análise, com opinião. Sempre as pessoas sempre têm uma posição, uma parte, porque elas falam de um lado, que é o lado da experiência de vida que elas têm, com todos os seus aprendizados e traumas, mas é uma coisa o máximo factual para que vocês tenham elementos de análise que normalmente vocês não vão encontrar em outros lugares na mídia. Então, todos que puderem dar um like agora, e queria passar por uma rodada sobre essas notícias de mundo aí, começando aí agora pela Sâmia, para a gente ser um cavalheiro com uma moça, uma dama tão espetacular, querida e linda como essa minha amiga deputada. Comece com você agora, Sâmia. Poxa, Eduardo Moreira, mais uma vez, obrigada demais pelo convite, a honra de poder fazer esse debate com pessoas tão ilustres e grandes referências para mim também, na minha formação, na minha atividade política. Essa rodada que você apresentou da situação mundial, ela nos traz ainda mais preocupação, né? Minha primeira intervenção, na verdade, foi nesse sentido. Eu vejo muitos amigos, conhecidos, desconhecidos, enfim, muito preocupados com o impacto humano que isso vai ter nas nossas vidas. Já tem uma dimensão que a gente começa a refletir sobre a necessidade de isolamento, né? Eu, por exemplo, na minha vida, que tem uma atividade política muito forte, eu sempre tenho atividades de rua, rodas de conversa, prestação de contas públicas, sempre em contato com muita gente. Essa dinâmica do isolamento, ela pode ter consequências de forma permanente, né, na sociedade, seja do ponto de vista dos impactos psicológicos, mas também das relações humanas, né, ou seja, da gente adotar cada vez mais o distanciamento, a vida online, etc. Mas isso que é o que mais nos preocupa, tem a ver com as perdas humanas, de fato, porque a gente conversava isso esses dias no WhatsApp, né, Eduardo Moreira? Sempre, na verdade, no sistema capitalista, algumas vidas, nunca foram consideradas, sempre foram cidadãos de segunda classe, determinados segmentos, e muitas vidas se perdem cotidianamente, e a verdade é que a elite política e a elite econômica nunca se preocuparam com isso. Agora, justamente pelo fato de que a contaminação de uma pessoa pode significar a morte de todas as demais, porque se você tem contato com alguma pessoa contaminada, você também pode ficar, ou seja, isso pode atingir
todas as classes sociais, todos os segmentos, aí sim que as pessoas começam a refletir sobre o papel do Estado e a necessidade de que toda a sociedade se volte para salvar vidas, para garantir que as pessoas possam sobreviver, porque a morte de uma significa a possibilidade da morte de outra também. Então, eu acho que são consequências terríveis, né, para a sociedade do ponto de vista humanitário, social, do ponto de vista econômico, mas acho que pode nos fazer pensar também como a gente tem condições de retomar mudança de rumos, né, do ponto de vista de como a gente organiza a sociedade, de avaliar que as vidas, de maneira geral, são, sim, importantes e que a sociedade deveria ser gerida para que todas as vidas pudessem sobreviver, ter qualidade, ter condição de se desenvolver em plenitude, enfim, eu acho que são reflexões primeiras. E tem a ver também com o que a gente está passando aqui no Brasil, né, porque é muito desesperador perceber que o presidente da República e todo o staff do governo atuam para endossar, para piorar o próprio impacto do coronavírus. Quando ele tem essa postura irresponsável e segue com ela, né, de dizer que o isolamento é uma bobagem, de que o vírus é uma histeria, significa que o impacto que isso pode ter no Brasil é ainda maior do que os dados que a gente vê na Itália ou que a gente vê nos Estados Unidos. Acompanhando principalmente aquele cientista, né, o Átila, que coloca todas as projeções, são as piores possíveis para o Brasil, justamente em função dessa irresponsabilidade. Porque o chefe da República, a primeira iniciativa dele deveria ser garantir saúde pública, fazer todos os esforços necessários e de proteção social, porque está comprovado, o isolamento é a única possibilidade de fazer com que a curva não atinja o seu pico, né, com uma velocidade tão rápida. E é justamente o contrário que está acontecendo no Brasil. Só ontem que a renda emergencial foi sancionada. Quantas vidas não podem ter sido perdidas pelo fato de que as pessoas não estavam com essa renda para que pudessem ficar também em isolamento social? Demora muito as iniciativas de envio, inclusive, de um orçamento emergencial para os estados. Ainda a gente vai votar a PEC do orçamento de guerra, né? Isso nem sequer ainda foi pautado no Congresso Nacional, para possibilitar que os estados e municípios também tenham capacidade de investir, e como você disse, investir para salvar vidas. Então, essa morosidade e irresponsabilidade do governo nos leva também a ter uma preocupação ainda maior sobre a situação social e humana no Brasil, né? Por isso esse nosso diálogo, os nossos esforços são importantes para a gente construir uma rede de solidariedade, tentar mudar um pouco o rumo da situação por aqui. Perfeito, Samia. Frei Boff, um dado que eu passei ontem, que é muito triste, é como existe uma assimetria na capacidade de lutar contra essa doença no mundo. Então, a África estava comemorando essa semana a emissão de uma dívida de 3 bilhões de dólares, 3, para conseguir ajudar na proteção de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos você tem 300 milhões de pessoas e o pacote de ajuda dos Estados Unidos já é de 2 trilhões de dólares, ou seja, quase 1000 vezes mais dinheiro para cuidar de 4 vezes menos pessoas. A crise começa a chegar nos continentes mais pobres, a crise começa a chegar ontem, o primeiro caso na maior favela da Ásia, que é em Mumbai, na Índia. A crise começa a chegar na população mais pobre sem a ajuda das pessoas. Então, todos esses números que eu passei e falando um pouco sobre essa questão da população mais pobre estar começando a ficar vulnerável, porque ela é uma crise, uma doença que começa pelas camadas mais ricas, que são as camadas que viajam pelo mundo e trazem esse vírus, e aí para as camadas mais pobres. Como o senhor vê esse ritmo, né? Esse grau de contaminação e esse poder enorme, destrutivo de vidas, né? Que esse vírus está tomando no mundo e a forma como as autoridades estão reagindo a isso? Eu vejo que nós estamos dentro da primeira grande guerra global e para a qual não estamos preparados, porque a globalização não se faz pela solidariedade, mas se faz pela competição, pelo individualismo, um contra os outros. Então, essa situação de vazio existencial, onde se coloca o lucro na frente da vida, que é um sistema perverso e que usa das vidas e da própria natureza para a acumulação, torna todos esses países frágeis.
E nós temos algo especial no mundo, o SUS, que atende a população toda. Os Estados Unidos não tem nenhum SUS. Toda a medicina é praticamente privada e muito cara. E os empregados ganham o seguro de vida das empresas. E quando são despedidos das empresas, eles ficam totalmente expostos. Por isso, muitos preveem a grande catástrofe humana nos Estados Unidos, e pior ainda na África, que não tem a infraestrutura. Então, no momento é que a humanidade deve descobrir o seu lado mais verdadeiro, profundo, que nós somos seres de solidariedade, que nos obrigamos, porque estamos na mesma casa comum, a ajudarmos uns aos outros e saber que o dinheiro, que é um instrumento, é um investimento para salvar o dom mais precioso que o universo, o Deus, nos tem dado, que é a vida humana. Ela não tem preço, ela tem um supremo valor. Então, nós temos que refletir sobre qual é o sentido da nossa vida, que sentido vamos dar à história que vai avante, que lição vamos tirar coletiva, porque nos está dando uma lição. Esse coronavírus foi liberado pela Terra. E depois podemos aprofundar um pouco isso. E são sinais que nos dá que, assim como estamos, nós não podemos continuar. Temos que mudar. Ou mudamos, ou vamos engrossar o cortejo daqueles que caminham na direção de sua própria sepultura. Assim nos disse aquele pensador uma semana antes de morrer. Eu acho que nós podemos transformar essa crise num momento de reflexão e de mudança, porque toda crise é a crise, purifica, nos mostra aquilo que vale e aquilo que não vale, nos dá prioridades, primeiro a vida e a economia a serviço da vida. Então, uma civilização, uma nação biocentrada, centrada na vida, na sua imensa diversidade, vida humana, comunidade de vida, mais das plantas, que são verdadeiros povos, sem os quais nós não vivemos. Por isso, eu acho que pode ser benéfica para a humanidade, no sentido de nos obrigar a escolher um novo caminho de sobrevivência, com mais simplicidade, mais participação, mais compaixão com aqueles que mais sofrem, mais solidariedade. E, para fins definitivamente mais humanos, e tratar o gente uns aos outros, pouco importa a religião, a definição ideológica, tudo isso é relativo. E descobrimos a casa comum, não temos outra. E estamos agredindo essa casa comum de forma sistemática já há 2, 3 séculos. Ela já não está aguentando. Encostamos nos limites dela. Ela é um cheque especial. Os sinais ficaram vermelhos. Então, nós temos que cuidar para que ela continue, a Mãe Terra, continue a nos dar a todos aquele suficiente e decente que precisamos para viver. Não só nós, toda a natureza, e mais ainda, os nossos filhos e netos, que possam herdar uma terra que seja viável, que seja purificada, ainda casa comum, que acolhem a eles e que eles não nos amaldiçoem, porque olhando para trás possam dizer: vocês não fizeram a lição de casa. Veja que águas que estamos tomando, veja que ar que estamos respirando, veja que solos contaminados estamos pisando. Nós não queremos a maldição de nossos filhos e netos, queremos a bênção deles. Cabe a nós, nessa geração, nesses momentos de crise, refletir tudo isso e como vamos tomar coletivamente, porque estamos
não temos um plano B. É só esse plano. Não é mais o tempo das nações, é o tempo de destruir a Terra. Poxa, muito obrigado, o Frei Leonardo. E eu me lembro quando estive morando numa das aldeias mais pobres dos Guarani Caiovás, eles me falaram isso, né? Falaram o seguinte: a gente acha muito engraçado vocês, homem branco, olhar para a terra e falar: a terra é minha, né? Você nasce, a terra já estava lá. Você morre, a terra continua. Como é que ela é sua se ela continua e você vai, né? E eles falam, e é com uma simplicidade tão linda que eles falam isso. E eles falam que a gente pega, o pessoal, os meus amigos do MST, eles falam o seguinte: Eduardo, a gente aqui diz o seguinte, que a gente nunca é dono da terra, a gente pega ela emprestada dos nossos netos, né? Então são duas coisas lindas que vão muito em linha com o que o senhor falou. Paulo e Edu Faniani, queria passar primeiro para o Paulo, depois para o Edu. O Erich Fromm, né, ele falava muito, que eu sei que é um autor que o Leonardo gosta também, o Noam Chomsky gosta muito do Erich Fromm. Ele falava muito o seguinte: o homem, ele deixou de usar a economia como um meio para a vida, né, e passou a usar a vida como um meio para a economia. E aí, o que está acontecendo com tudo isso que está acontecendo no mundo? Será que as pessoas estão colocando isso em perspectiva de novo? Será que elas estão entendendo que a gente usar a vida para a economia acabando com a vida, não sobra ninguém para aproveitar a economia que fica lá na frente? Então, Paulo primeiro, depois Edu Faniani, podendo entrar também nesses temas que a gente falou sobre econômicos aqui. E aí, quando a gente entrar no Brasil, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente. Bom, Edu, eu acho que o tema que você propõe é perfeito, né? Quer dizer, por que o mundo não será o mesmo depois dessa crise? E é concreto, né? Quer dizer, tem alguns linguistas, né, que estudam as origens das palavras, e tem uma teoria que diz que em chinês, né, a palavra crise, ela vem de dois ideogramas diferentes, né? Viria de um que é perigo, que é risco, mas por outro também a oportunidade, né? Então, acho que o Frei Leonardo também já comentou, quer dizer, apesar de todo o drama, da tragédia, né, que o Brasil, o mundo e a população mais pobre, principalmente, está sofrendo com essa crise do coronavírus, quer dizer, com certeza essa crise vai oferecer para a população do mundo uma alternativa de uma vida melhor, de um mundo melhor, de um modelo social e econômico que seja mais justo, tá certo? O que acontece? Você tem alguns aspectos, alguns temas que passam a sofrer uma mudança brusca, radical, de um momento para outro, tá certo? Quer dizer, então, figuras, por exemplo, como Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, que até anteontem estava dizendo, não, que esse negócio é uma bobagem, que achando que os Estados Unidos, por serem, né, ainda um país muito rico, muito poderoso, etc., afastado, né, geograficamente da Europa e da China e da Ásia, poderiam sobreviver. E o processo de globalização, quer dizer, por irônico que seja, ele não salva mais ninguém, tá certo? Quer dizer, e no Brasil a gente está passando por um processo também como esse, quer dizer, num primeiro momento, as próprias elites brasileiras e as elites do mundo achavam que não, essa vai ser mais uma pandemia, como tem cólera, como tem malária, como tem dengue, que seriam doenças, entre aspas, da pobreza, né? E o Jati está percebendo que não tem nada disso. E quando caiu a ficha na cabeça dessa galera, quer dizer, dos endinheirados, dos poderosos, eles perceberam que não tem para ninguém, tá certo? Quer dizer, que o Covid-19, ele busca quem tiver ao alcance dele, não tem mais esse recorte. É óbvio que a população que vive em favelas, em comunidades, que não tem acesso a saneamento, que tem um nível de renda mais baixo, etc., eles vão sofrer mais, tá certo, do que a população que tem condições econômicas e sociais de se preservar. Mas esse é um dado novo. E esse dado, ele está fazendo o quê? Economistas que também até anteontem, né, quer dizer, estavam defendendo aqui no Brasil e no resto do mundo a ideia da austeridade burra e cega, né, quer dizer, cortar, cortar e cortar,
despesa pública, xingando tudo que for administração pública, tudo que for Estado, e venerando, colocando no altar, né, a ideia de que o mercado, isoladamente, né, simplesmente a livre conjugação das forças de oferta e de demanda dariam uma solução. E a gente está percebendo que não é nada disso. Então, o que acontece? Até escrevi um artigo a respeito disso essa semana, quer dizer, aquele dinheiro que não existia, né? Vocês se lembram, o governo o tempo todo dizendo, não, o governo não tem dinheiro, tem que fazer reforma, etc. De repente apareceu, né? Na União Europeia, nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil. O problema é o quê? O Paulo Guedes e a sua equipe, eles não estão ouvindo os próprios economistas conservadores, que perceberam que a única forma da gente resolver essa crise, ou pelo menos minorar os efeitos dessa crise, é fazer o Estado gastar, é gasto público na veia. E o dinheiro existe, o recurso existe. O Banco Central, por exemplo, tem uma conta única, que é chamada, que são os recursos à disposição do Tesouro Nacional. O governo diz que não tem dinheiro. Aquela conta é credora, ela tem um saldo positivo de 1,3 trilhões. Esse dinheiro tem que ser usado anteontem. E o Paulo Guedes continua com essa lenga-lenga de que não pode, que tem que ter autorização, que tem PEC, etc. Então, no caso brasileiro, a gente tem a pior conjugação do mundo. A gente tem um presidente da República que é negacionista, ele diz que isso é uma gripezinha, que isso é um resfriadinho, que vai pegar uma chuva, todo mundo vai pegar, que não tem que se preocupar. Quer dizer, então, é o presidente da República dando um exemplo para a população que não tem que se preocupar com isso, tá certo? Que isso é crime contra a humanidade, ele está sendo, inclusive, processado nos tribunais internacionais, tá certo? Por essa irresponsabilidade, e ele vai pagar caro por isso, quando a crise ela for atenuada. E, por outro lado, a gente tem um ministro poderoso, né, o superministro da Economia, que não quer gastar, porque ele acha que isso não é prioridade. Ele quer gastar com quem? Com o banco. Quer dizer, os bancos e as instituições financeiras foram os primeiros a receber, na hora, todo o recurso que fosse necessário para salvar a vida do sistema financeiro. Agora, a população pobre, os trabalhadores, a classe média, as pequenas, as micro, as médias empresas, não. Para isso, não vem nada. E aí é o que você falou, Edu, a cada dia, a cada hora, a cada minuto que não se faz nada, que é o caso brasileiro, a gente vai estar comprometendo seriamente o nosso futuro nessa curva explosiva de crescimento do número de contaminados e de mortos. Eu sempre falo, imagina a China. Há 3 meses atrás, se os dirigentes políticos da China tivessem exatamente o comportamento que o Bolsonaro está tendo ou que o Trump tinha até anteontem. Não se preocupe, isso é uma bobagem. Aquele país tem 1 bilhão de pessoas. O mundo estaria numa situação muito mais comprometedora. Mas ali não. O que houve? Houve planejamento, houve ação efetiva do Estado numa lógica científica que dizia, olha, não tem que preservar e isolar as áreas, tá certo? E apesar da população enorme, tá certo? Eles conseguiram fazer o dever de casa. O Brasil, chegando 3 meses depois, ainda não começou a fazer as medidas que a China tomou há 3 meses atrás. Isso é uma loucura. Quer dizer, a gente manteve o calendário do carnaval. Até a semana passada você tinha grandes jogos de futebol, 50, 60, 70 mil pessoas, tá certo? Quer dizer, é óbvio que a população brasileira, ela quer se divertir, a gente tem essa tendência a ser gregário. Mas aí cabe justamente aos dirigentes políticos, ao Estado, às autoridades, mostrarem para a população a gravidade da cena e orientarem. E, para finalizar, não quero ocupar muito tempo, eu acho que tem um tema também que traz a gente. Somos aqui nós 3 economistas, né? Ninguém é perfeito, né? Os meus 2 amigos, Edus e eu. E o que acontece? A gente recoloca o debate de que economia não é tudo. Porque fica essa imbecilidade, desculpe o termo, não, mas as vidas contam pouco porque o problema é salvar o regime econômico. E isso está mostrado que não existe essa contradição. Quer dizer, os economistas estão com a oportunidade de mostrar também que, apesar de tudo, nesse momento, salvar vidas é o elemento fundamental. Obrigado.
Vamos lá, antes de passar para o meu amigo Edu Fagnani, queria falar para o Frei Boff que eu estou recebendo um monte de mensagens aqui. Recebi uma mensagem do meu amigo Frei Davi, que trabalha com a Educafro, que disse que morou com o senhor durante alguns anos, que está assistindo, muito feliz. Dos meus amigos padres e bispos ligados ao MST, a Pastoral da Terra, Padre Geraldino e vários outros que estão assistindo, vários pastores também ligados aos movimentos sociais me mandando mensagens aqui. A gente está com uma audiência maravilhosa, 8.000 pessoas no YouTube ao vivo agora, ao mesmo tempo. Isso é audiência de rádio em rede nacional, nos canais de internet, mais todas as pessoas que estão no Facebook. Todo mundo que quiser dar um like aqui, por favor, deem um like, porque é super importante. Eu vou passar para o Edu Fagnani, depois vou falar rapidamente sobre uma questão de Brasil, passar para mais uma rodada, pedir para a gente ser curto nessa rodada, para a gente depois ter um tempo aqui perguntando para o Leonardo Boff, senão vai ficar muito longo aqui. Edu Fagnani, tá contigo a bola. Todo mundo, se puder dar um like agora, vamos dar um like. Vamos bater os 10.000 hoje, hein, gente? Falta pouco, vamos lá. Bom, eu vou procurar falar pouco, quero ouvir o Frei Leonardo Boff, mas quando o Eduardo estava mencionando a gravidade da situação na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, né, me veio essa ideia que, seguinte, nós estamos falando de uma situação dramática em países ricos, né? São países ricos, países desenvolvidos, sob qualquer ponto de vista, qualquer critério, qualquer indicador social, desde distribuição de renda, né, até oferta de serviços públicos, etc. Então, me veio à mente o seguinte: bom, se a situação, nós estamos falando aqui da Inglaterra. Inglaterra, o sistema de saúde inglês, tá certo? É modelo no mundo, tá certo? Foi ele que inspirou os nossos médicos sanitaristas a pensarem no SUS no Brasil, né, o modelo italiano, enfim. Bom, e os países subdesenvolvidos, como o Brasil? Se a situação lá é dessa ordem, imagine o que pode acontecer aqui, o que é muito assustador, né? Eu sou professor universitário, eu posso me dar o luxo de fazer quarentena, ficar na minha casa trabalhando, mas 80%, 90% da população brasileira não tem condições, né? Embora seja fundamental, nesse momento, as pessoas ficarem em casa e o governo dar renda para as pessoas, tá certo? Eu fico pensando, essa questão, ela coloca em destaque a questão da desigualdade, novamente, né? Nós temos trabalhado muito com isso. O Eduardo escreveu um livro sobre essa questão. Quer dizer, eu tenho dito o seguinte, que o Brasil é uma procissão de desigualdades, né? A desigualdade da renda, pelos critérios do Piketty, nós somos o país mais desigual do mundo, né? Mas a desigualdade está em toda parte, né? Nós não conseguimos resolver nem as desigualdades do século XIX, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Nós vamos sofrer muito mais. Quer dizer, um país em que quase metade da população tem renda per capita de R$500, né? Um país em que 50% das crianças, segundo os estudos da Unicef, né, estão abaixo da linha de pobreza, as crianças. Então, vai sofrer muito mais. Então, o lado, vamos dizer assim, nesse quadro tão dramático que nós estamos vivendo, quer dizer, o lado, aí, fazendo um gancho com o que o Frei Leonardo Boff disse, quer dizer, o lado que eu vejo positivo, se existe alguma coisa positiva, né, é uma tomada de consciência, né, da população, das pessoas, dos formuladores políticos, dos economistas, dos formuladores de questões de políticas públicas, né, no sentido de que nós temos que enfrentar a desigualdade social no Brasil, tá certo?
Nós temos que reorganizar o nosso Estado social. Tá certo? Eu pergunto para vocês o seguinte, o nosso Estado social de 88 é embrionário, é insuficiente, mas eu pergunto para vocês, suponha que não existisse o SUS, tá certo? Estamos falando de um sistema de saúde que mais de 180 milhões de brasileiros só têm o SUS como oportunidade de atendimento. Vamos supor que os fiscalistas, que os ortodoxos tivessem vencido totalmente essa batalha e nós tivéssemos aqui um sistema de saúde à la Chile, à la México, tá certo? O que seria de nós nesse momento? Tá certo? Suponhamos que nós lutamos tanto aqui, né, a deputada Sâmia, o Eduardo, o Paulo, mais diretamente, contra essa reforma da Previdência, que, na verdade, penaliza quem? Penaliza o INSS. Eu pergunto para vocês, se nós não tivermos o INSS, se nós não tivéssemos o INSS, tá certo? São 30 milhões de benefícios urbanos e rurais, né, que são concedidos todo mês, né, que, em média, representam R$ 1.300, tá certo? Se cada família que recebe isso tiver mais 2 membros na família, nós estamos falando de 90 milhões de pessoas que têm um piso básico para enfrentar essa situação. Se nós não tivéssemos o BPC, são 6 milhões de famílias, tá certo, que recebem um salário mínimo, tá certo? Se tiver mais 2 membros na família, nós estamos falando de 18 milhões de pessoas que têm esse piso básico. Então, o que eu vejo aqui, tentando pensar o futuro e pensar na linha que o Leonardo colocou, eu acho que é uma oportunidade, já terminando, Eduardo, eu acho que é uma oportunidade, né, para a sociedade brasileira, né, e as nossas elites, eu não sei, as nossas elites são muito atrasadas, elas talvez não vão entender a ideia, mas acho que a sociedade pode entender, né, que nós precisamos repensar, nós temos que a importância da proteção social, né? O presidente francês recentemente disse isso. Essa crise mostra o seguinte, que o estado de bem-estar social francês não é um custo, é um valor importante, porque sem ele a gente estaria numa situação muito pior. Então, eu espero que a dramaticidade desse momento, né, onde todas as pessoas do país, certo, estão sentindo na pele, estão com medo da sua saúde pessoal e da saúde das pessoas que são queridas, que isso surja, na linha do que o Leonardo colocou, uma nova consciência, né, uma nova perspectiva de um pacto civilizatório, de um novo pacto civilizatório, né, que as pessoas definitivamente aprendam uma coisa que nós, economistas da escola que eu faço parte, aprendemos desde o começo, que a economia tem que estar a serviço da vida, a economia tem que estar a serviço do bem-estar social, né? Então, eu acredito, espero, sinceramente, né, que haja uma nova tomada de consciência, né, da importância de que nós temos que pensar, o mais importante são as pessoas, o mais importante é o desenvolvimento da sociedade, o mais importante é a proteção social e o bem-estar das pessoas. Esse é o ponto mais importante. Eu espero que essa mensagem, que essa percepção apareça no momento. Só para terminar, Eduardo, para terminar mesmo, desculpe ter me estendido, porque eu acho, tá certo? Eu acho que os economistas liberais brasileiros, os economistas ortodoxos brasileiros, tá certo? Passada a crise, vão voltar com uma austeridade ainda mais assassina do que essa, tá certo? Ainda mais assassina do que essa. Então, acho que esse é o momento da sociedade tomar consciência disso e nós, no segundo momento, tentarmos enfrentar esse retorno de uma economia que despreza as pessoas.
Muito bom, Edu. Eu vou fazer agora uns comentários aqui sobre o Brasil. Vou pedir para quando a gente passar a ser super breve, para sobrar um tempo no final para eu poder falar com o meu querido Frei Leonardo Boff. Eu vou tentar manter agora a serenidade, querido Frei, porque eu vou falar de Brasil, vou falar de Bolsonaro. É muito difícil eu manter essa serenidade. Eu meditei 1 hora na mata hoje. Estou vendo a figura do senhor com toda essa luz vindo aí no seu semblante pelo lado direito. Eu estou aqui todo inspirado, mas eu juro que se eu não manter a serenidade, o senhor me dê um daqueles 70 vezes 7 perdões que a gente tem que ter na vida, porque é difícil manter a serenidade falando de Bolsonaro. Ontem, Bolsonaro, ele voltou a ter aquele discurso absolutamente dissociado da realidade. Ele volta a atacar os governadores, dizendo que os governadores estão com, abre aspas, um medinho dessa crise, desse vírus. Ele volta a atacar, talvez no maior ataque direto, o seu ministro da Saúde, Mandetta, dizendo que falta a ele humildade. E você já tem hoje em algumas colunas, como na coluna painel do UOL, notícias e comentários de que Mandetta está querendo sair do governo, ele só não quer pedir demissão, ele está querendo ser demitido. O próprio Supremo Tribunal Federal começa a dar sinais de impor limite às ações de Bolsonaro, que está buscando afrouxar o isolamento, e o Supremo Tribunal Federal está se posicionando, discursos importantes e fortes, por exemplo, do ministro Alexandre Moraes, do ministro Marco Aurélio. Alguns estudos feitos, olha só o que eu vou falar, gente. Essa doença, muita gente acha que ela pode acometer 50% a 80% da população em algum momento. Tem estudos encomendados pelo governo que mostram que se 0,1% da população brasileira contrair o vírus, a gente já vai esgotar a nossa capacidade livre das UTIs. 0,1%. E aí, eu queria passar para a rodada, até porque isso tem um lado prático, nossa deputada Sâmia está aqui ouvindo e pode usar isso como um elemento para a votação, que provavelmente eu acho que pode ser hoje, da PEC 10 de 2010. E essa PEC traz um item que é importantíssimo a gente falar aqui. Essa PEC permite que o Banco Central possa comprar títulos de dívida corporativos, títulos de dívida de empresas diretamente dos bancos e das corretoras através do mercado secundário. Veja bem, o Banco Central ele não podia nem aceitar esses títulos como garantia para emprestar dinheiro. No começo da crise, ele passou a aceitar esses títulos nas operações compromissadas como garantia para poder emprestar dinheiro para os bancos e dar liquidez aos bancos. Isso já é algo que não é desejável, porque é uma garantia que não tem tanto poder de garantia nesse momento onde as empresas maiores ficam fragilizadas em relação a poder pagar suas dívidas, mas pelo menos o banco continua com aqueles ativos sendo dele, um risco do banco e uma dívida do banco em relação ao Banco Central. O que, se for aprovado essa PEC do jeito como está, vai poder ser possível é que o Banco Central vai poder comprar os títulos, eu vou chamar aqui de podres, porque ele vai poder comprar os títulos que estiverem podres das carteiras dos bancos de investimento, dos bancos comerciais, das corretoras. No momento de crise, onde você não tem referência de preço, ou seja, você não sabe se o preço é justo ou não, no momento de crise, onde você tem que esses bancos, eles precisam de qualquer jeito vender isso para poder interromper possíveis prejuízos que eles teriam, e aí vem o ponto mais importante. Sem querer julgar a pessoa, mas falando um fato, o presidente do Banco Central, ele era o chefe da área de tesouraria de um dos maiores bancos do Brasil até pouco tempo atrás. O ministro da Economia, ele era dono de um dos maiores bancos de investimento do país até pouco tempo atrás. A gente não pode esquecer que as pessoas com quem eles falam no telefone o dia inteiro não são os líderes de sindicatos, não são os líderes das comunidades das periferias,
não são os líderes dos movimentos sociais. As pessoas com quem eles falam todos os dias no telefone são os amigos com quem eles frequentam as mesmas festas, as mesmas casas, discutem os assuntos todos os dias, são os donos dos bancos, são os chefes das áreas de tesouraria, exatamente esses que são afetados quando esses papéis caem de preço, e esses que vão poder agora vender para ele esses papéis num mercado que não é um mercado organizado, porque não é uma bolsa de valores, é um mercado de balcão, não tem transparência nenhuma, isso que pode ser feito nesse mercado de balcão. E aí eu queria falar uma coisa hoje, e eu sei que vai ser polêmica, meu querido Eduardo, eu sei que vai ser polêmica, meu amigo querido Paulo Clias, mas a pergunta que eu vou fazer é o seguinte: por que banco não pode quebrar? Eu acho que a gente tinha que deixar, sim, alguns bancos quebrarem nessa situação, porque quando o banco quebra, diferente das outras empresas, os donos do banco respondem com seus patrimônios pessoais. E esses donos de bancos têm bilhões e bilhões e bilhões de reais. Agora a gente vai dar ajuda comprando os títulos podres, que são risco que eles resolveram assumir para ter ganhos enormes, dividido entre toda a população. Se um banco pequeno, se um banco médio quebra, os seus correntistas têm a garantia do fundo garantidor de crédito até R$250 mil. Todos os pequenos investidores vão estar protegidos. A gente vai fazer com que essas pessoas tenham que responder com o seu patrimônio pessoal. A gente deve defender o sistema. O sistema financeiro não deve quebrar, ficar saudável. Mas a gente não deve proteger essas empresas a qualquer custo. A gente não deve proteger o lucro dos bancos. A gente não pode passar uma medida que permite o Banco Central comprar títulos podres dos bancos que são geridos pelos amigos daqueles que coordenam o Banco Central, que coordenam o Ministério da Economia, para a sociedade depois dividir essa conta, principalmente entre os mais pobres, que são aqueles que percentualmente pagam mais impostos. O Brasil é campeão em impostos sobre consumo no mundo, simplesmente para proteger os lucros, para proteger o valor das ações, para proteger a rentabilidade dos bancos. Que absurdo é essa medida? Edu Fagnani, Paulo Clias e Sâmia. Peço para serem breves nos comentários para depois a gente poder embalar no nosso final de conversa com Leonardo Boff. E peço para todos que nos assistem, que já são mais de 10 mil, acabou de chegar nesse segundo, temos mais de 10 mil pessoas ao vivo nos assistindo, que deem um like aqui, que agora, antes de entrar na fase mais transcendental do nosso discurso, a gente entrou na fase apimentada, que ia ter a fase apimentada, que eu não consigo passar um papo desses falando de capitalismo dos lucros e socialismo dos prejuízos, eu não consigo me manter sereno numa discussão como essa. Edu Fagnani, por favor. Tire do mudo, Fagnani, tire do mudo. Você tem toda a razão. É o parágrafo 10 dessa medida provisória que está sendo, acho que tramita no Congresso hoje e amanhã, né, deputada Sâmia? Acho que hoje e amanhã está tramitando, mas realmente permite isso. Agora, a questão é a seguinte, Eduardo, eu comentei com você outro dia, tá certo? O Paulo Guedes, uma crise medonha, do tamanho enorme, tá certo? Onde o governo tinha que estar trabalhando 24 horas e prestando contas à nação, tá certo? O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, ele sumiu, apareceu agora, essa semana ele apareceu, mas ele ficou sumido. E ele reapareceu no sábado à noite, fazendo uma live, junto com os investidores e os proprietários da XP Investimentos, tá certo? Então, precisa dizer mais alguma coisa? Quer dizer, você junta uma coisa com a outra e você vai entender qual o caminho que esse governo tem trilhado na gestão dessa crise, tá certo? Sendo bastante breve, eu queria destacar esse ponto, né? Quer dizer, é isso, quer dizer, do ponto de vista, o tratamento que se dá, não que não seja importante, a crise do crédito é importante, tem que ser tomadas medidas, os bancos centrais lá fora estão fazendo isso também, mas você não pode permitir que comprem títulos podres, tá certo?
tem que ter uma política. Por outro lado, você vê uma desproporção entre esse tratamento e o tratamento que é dado, por exemplo, à renda das pessoas, né? Quer dizer, os partidos da oposição propunham uma renda, nesses 2, 3 meses aí de paralisia, uma renda de um salário mínimo. Um salário mínimo já diz tudo. Um salário mínimo é o mínimo para as pessoas sobreviverem. O governo propôs R$200, tá certo? E depois o Congresso conseguiu fechar em R$600, tá certo? O que é pouco, tá certo? Você pode... Agora, foi aprovado? Foi. Isso tem que estar na mão das pessoas hoje, tá certo? Vão pagar dia 15 de abril. 15 de abril as pessoas não vão... Muita gente não vai estar viva dia 15 de abril, tá certo? Então, é mostrar para você, né, como a gente ainda tem uma economia, o capitalismo é assim, tá certo? Mas no Brasil é um capitalismo atrasado, né? A economia sempre esteve à frente da vida, tá certo? Nós estamos vendo aqui 2 exemplos claros do que nós estamos falando. O tratamento que é dado às instituições financeiras, tá certo? E o tratamento que é dado à população de baixa renda. O cadastro único do Bolsa Família, o cadastro social único, são 36 milhões de pessoas, tá certo? Pessoas de baixa renda, estão todas cadastradas, não tem renda, são camelôs, é o cara da pipoca, é o cara do churrasquinho, tá certo? O governo pode fazer isso imediatamente, dar renda para essas pessoas, dar os R$600, são 38 milhões de pessoas que estão inscritas lá, tá certo? Cadê a agilidade para fazer isso? A Caixa Econômica tem condições de fazer isso. A tecnologia que existe hoje no Ministério da Assistência Social permite fazer isso imediatamente, tá certo? E cadê? Dia 15, 16 de abril, 15 de abril, né? E por aí vai, tá certo? Enfim, encerro dizendo o seguinte, a economia continua prevalecendo sobre a vida. E isso, eu espero ouvir as palavras finais do Frei Leonardo, é isso que nós temos que mudar, tá certo? Eu tenho certeza que ele vai insistir nesse ponto. Paulo Clias, vamos lá. Bom, Edu, eu achava que você nem ia tocar nesse assunto, né? Mas porque é uma questão realmente escandalosa, entende? E eu acho que vale a pena a gente explicar para as pessoas, porque muita gente não está sabendo dessa medida. O que acontece? Com a emergência da crise, com a urgência, né, do tempo correndo, o governo mandou, né, algumas medidas para apreciação do Congresso Nacional. E vamos lembrar que o Congresso não está se reunindo presencialmente, justamente por conta da crise, né? Depois a deputada pode esclarecer para a gente. Quer dizer, está cada deputado na sua casa, no seu estado, na sua cidade, cada senador a mesma coisa. Então, a discussão política, os convencimentos, os acordos, os argumentos, eles ficam mais complicados. Pois o governo mandou, então, essa chamada PEC do orçamento de guerra, com alguns jabutis, como você falou, que não tem nada a ver com essa situação, tá certo? Quer dizer, essa possibilidade do Banco Central começar a operar nesse mercado de títulos podres é um absurdo, né? Quer dizer, de novo, é aquela lógica de você socializar os prejuízos que já estão começando a ser contabilizados no balanço das instituições financeiras e assumir esse prejuízo para dentro do Banco Central, do Tesouro Nacional. Quer dizer, o Estado, né, que sempre foi odiado por esse povo, na hora de pagar o seu prejuízo, ele é muito bem-vindo. Então, como o Eduardo Fanhani falou, quer dizer, você tem, na PEC original, tinha esse jabuti para o momento da calamidade pública, né, no parágrafo 9º e no parágrafo 10º do artigo 2º, mas pior, ele tinha um artigo 3º que perenizava isso, colocava na Constituição brasileira a possibilidade do Banco Central fazer isso, mesmo independentemente desse momento, que é uma loucura, né? Quer dizer, na verdade, é a expressão mais acabada e evidente de que você está com a raposa tomando conta do galinheiro. Não agora, já vem desde sempre. Vamos lembrar, Henrique Meirelles, ele era presidente internacional do Bank of Boston antes de ficar 8 anos como presidente do nosso Banco Central. O que esse cara com essa cabeça? O Paulo Guedes, a mesma coisa. Ele tem uma cabeça de banqueiro. Na hora que ele senta
no comando da economia, ele não se preocupa com os pobres, com os trabalhadores, com a classe média, com os assentados do MST, com as pequenas e médias empresas. Ele se preocupa em atender aquilo que ele sempre fez na vida, é lucro para banqueiro e ponto final. Então, a gente espera, o relator, ele já retirou essa excrescência no seu substitutivo desse artigo 3º para perenizar, mas, mesmo assim, para esse período da calamidade, tem esse risco que você apontou. A gente espera que, eventualmente, na discussão, deputados e senadores possam mudar, tá certo? Agora, o ponto que você fala da falência, eu acho que a gente tem que segurar um pouquinho o nosso ódio, tá certo? Porque quando fale um banco, não é o banco que fale. Você sabe melhor do que eu, quer dizer, os caras têm toda uma engenharia de planejamento tributário, quer dizer, os bens pessoais, eles estão afastados. Na hora que um banco fale, quem vai se ferrar de fato, né? Quer dizer, são primeiro os correntistas, porque provavelmente eles não vão ser atendidos, tá certo? As empresas que têm crédito. Então, eu acho que a melhor solução, em vez de fazer a falência... Deixa eu só fazer um comentário, Paulo. Isso, nos bancos de investimento, isso não é verdade, tá? Banco de investimento não tem conta corrente, banco de investimento, as pessoas não têm esse risco. Banco de investimento, se o banco vai à falência, todo o dinheiro que está todo o dinheiro que eles têm em CDB estão preservando R$1.000, e a única coisa que acontece é que o banco vai ter que honrar aquelas dívidas que eles têm usando o dinheiro das pessoas. Por isso que eu digo, quebrar o sistema é um problema, porque aí você quebra todas as relações, etc. Agora, o banco tem que poder correr risco, porque as pessoas que estão nos assistindo, que tem uma pequena empresa, que tem uma padaria, que tem uma firma de eventos, esses caras estão quebrando, esses caras podem quebrar, esses caras podem passar sufoco. Por que o banco de investimento não pode passar sufoco também? Por que esse cara não pode quebrar? E aí é o seguinte, se tiver, aí é a minha opinião, se tiver ajuda do Estado, é o seguinte, é como se você estivesse nacionalizando esse banco de investimento. Você tem que garantir o seguinte, ó, eu só te dou ajuda se os teus próximos 5 exercícios o lucro for 100% do Estado. Porque eu não vou te dar ajuda para você ficando lucrando na frente e eu defendendo o seu lucro com dinheiro da população que está quebrando. Então, esse é o ponto. Banco de investimento não deixa cliente quebrado. Não, eu concordo contigo, você tem toda a razão. Eu estava pensando, basicamente, que é o banco, que a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo, que está mais ligado, que é o banco comercial, que você tem a sua conta corrente, etc. Mas você tem toda a razão. Agora, a minha preocupação é a seguinte, em vez de deixar o banco falir e você ter o risco de um efeito em cascata para o conjunto do sistema, você faz o quê? Uma intervenção pública do governo, do Estado, do Banco Central, sobre aquela instituição. E fazer exatamente o que você está dizendo. Olha, quer ajuda, mas aí você vai ter uma intervenção na direção desse banco, na direção dessa instituição financeira, para que ela faça uma correção de rumo e, por exemplo, que as suas rentabilidades, o seu lucro futuro, etc., não seja dirigido para os bolsos dos acionistas, nem para os altos salários dos dirigentes da tecnocracia da instituição, e seja voltado para recolocar, vamos dizer, aquela instituição em condições normais e, no futuro, ela possa voltar a operar. Era só isso, quer dizer, era só um detalhe para que você não tenha uma falência em série de bancos pequenos, médios, grandes, não importa, mas que isso, de alguma maneira, afeta a chamada saúde do sistema financeiro. Vamos estatizar, vamos colocar os bancos numa direção mais correta. Desculpa. Perfeito, boa, Paulão. Vamos lá. Sâmia, você que vai votar hoje. E aí, depois vou passar para o Boff. E já estou até aqui na cabeça, me veio o caminho que eu vou dar aqui para o nosso Leonardo Boff nos brindar aí com a sua sabedoria. Vamos lá, Sâmia. É isso, o orçamento de guerra, ele é necessário para que não tenha nenhum tipo de entrave legal ou burocrático, para que se invista o quanto for necessário, onde for necessário, para salvar vidas diante de uma pandemia tão perigosa como essa. Mas a gente conhece o governo Bolsonaro e o senhor Paulo Guedes, eles utilizam esse contexto para novamente fazer chantagem, para, na verdade, salvar os bancos e os seus próprios interesses e o seu direito à lucratividade, enquanto a vida das pessoas fica sempre em segundo plano. E, além disso, também tem a previsão de se salvar empresas, mas a gente sabe quais são as empresas que eles visam salvar, evidentemente, também é por parte de uma chantagem de pessoas como o senhor Luciano Hang,
está entre uns dos 58 bilionários do país e que essa semana também já se comprometeu a demitir os seus funcionários, porque outro elemento dessa PEC é que não assegura que as empresas que forem salvas precisam ter um compromisso de que não vão demitir os seus funcionários. Então, novamente, o senhor Bolsonaro e o senhor Paulo Guedes salvando aqueles que o dão manutenção política e que, inclusive, foram dos grandes responsáveis pela articulação para que ele fosse levado à presidência da República. E também foi apresentada no mesmo dia em que ele disse que demoraria ainda mais para garantir a implementação da renda emergencial, que a gente está falando de 600 ou 1.200 reais, para as famílias tentarem sobreviver nesse contexto, e também no mesmo dia em que foi apresentada aquela MP vergonhosa, que eles dizem que é para salvar os empregos, mas eu chamo da MP, na verdade, do desemprego e da miséria, né, porque as pessoas podem ter até só 30% daquilo que elas recebem hoje e 70% do seguro-desemprego, ao mesmo tempo que não tem garantia nenhuma de que elas não podem ter o seu contrato interrompido por justa causa a qualquer momento. Então, veja, no momento em que as vidas deveriam ser colocadas em primeiro lugar, em que aquele argumento que sempre utilizam de que nunca tem dinheiro para as áreas sociais, para a garantia da qualidade de vida, agora que a gente sabe, todo mundo sabe, né, inclusive os economistas liberais, aqueles que sempre defenderam a política do ajuste, que sempre defenderam essa política econômica que você implementada, dizem, tem dinheiro, e esse dinheiro precisa ser usado com urgência para salvar vidas. Nem nesse contexto, o senhor Paulo Guedes e o senhor Bolsonaro decidem que essa deve ser a prioridade da gestão, né, a prioridade do nosso país, a prioridade novamente. Eles acham que tem que ser salvar os seus lucros, mas de que lucros a gente está falando diante da possibilidade da morte de tantas pessoas, e de que lucros a gente está falando da possibilidade de que pequenas empresas quebrem, famílias não tenham condição da manutenção da sua vida, e que, enfim, é muito desesperador. Por isso, também a gente já está apresentando um destaque, né, para tentar retirar esse, que agora é o artigo 9º, e segue, mesmo que à distância, na pressão, para que o orçamento de guerra seja, de fato, um orçamento de guerra contra o coronavírus, e não contra os mais pobres, para quem se salve sejam os bancos ou as grandes empresas que não têm nenhum compromisso com seus empregados ou com, enfim, a possibilidade de crescimento do país, né? E, deputada, fica aqui uma sugestão que, se vocês não conseguirem retirar o artigo 9º, que entre algum dispositivo que preveja que os preços têm que ser transparentes, eles têm que ser cotados no mínimo em 3 instituições para que o preço de negociação desses papéis sejam justos, e que, se esses preços forem provados que foram fora de mercado, etc., que exista algum tipo de penalidade grande. Eu trabalhei nessa área de títulos corporativos, negociando eles durante quase a minha vida inteira no mercado financeiro. Em momentos de crise, esses papéis não têm referência de preço, e como eles são negociados não em mercado organizado, são negociados em mercado de balcão, não tem transparência nenhuma em relação ao que é justo e o que não é justo. Se não tomarmos cuidados, estamos falando de dezenas de milhões de reais que podem ser transferidos numa única operação para os donos dos bancos, porque esses são papéis que normalmente estão em tesourarias dos bancos. Edu Fagnani, antes de eu passar para o Leonardo Boff, quer fazer um comentário. Não, só fazer um comentário rápido, Eduardo. O que é importante é o seguinte, é o que você colocou agora. A crise é muito grave, é muito séria, o Banco Central tem que agir, o Tesouro tem que agir, inclusive na questão financeira, né? Tem que ter uma ação enérgica para, enfim, ver essa questão toda ligada aos constrangimentos da liquidez. Mas o que é importante, e eu não estou vendo isso no orçamento de guerra, é que tenha transparência, tá certo? Para onde vai? Tá certo? O Banco Central tem que atuar na crise? Não tem alternativa, tem que atuar. Mas como? Tá certo? Precisa ficar claro, e precisa ficar claro que o papel do Banco Central não é comprar título podre, tá certo? E salvar instituições financeiras que são más gestoras, tá certo? O que eu acho que é importante aí, talvez a deputada Sâmia possa nos esclarecer mais, né? É a questão, o que pode, o que não pode, e a transparência. A sociedade gostaria de saber para onde vão esses bilhões.
que vão ser gastados. Parte deles tem que ser gastados. É só esse comentário. Isso. Aliás, deputada, no primeiro dia da crise, o governo anunciou, através da Caixa Econômica Federal, 75 bilhões de reais para comprar essas carteiras. Não era através do Banco Central, mas isso já está acontecendo. E aí o seguinte, ninguém sabe se já gastou os 75, quais bancos receberam, a que preços foram negociados os papéis. A gente tem que saber isso. Se são 75 bilhões que foram colocados, a gente tem que saber. Essa crise tem uma coisa diferente de todas as outras. E aí, Paulo, eu vou reforçar aquilo que eu falei. Nenhuma crise que eu vi na minha vida... primeiro que eu nunca vi uma crise com a severidade dessa, que é muito maior do que a de 2008. Nenhuma crise que eu vi várias, desde 97 eu tenho estado nas mesas de operações, eu não ouvi nenhum boato, rumor de que um banco estava passando dificuldade. Os bancos estão sequer passando dificuldade aqui. Então, assim, eles estão errando a mão completamente no excesso de ajuda que eles estão dando para os bancos. Agora, a gente quer saber o seguinte, para onde está indo esse dinheiro? Para onde foram esses 75 bilhões? A que preço compraram esses papéis? Quanto cada banco levou? A gente precisa saber que são 75 bilhões que deixaram de ir para a saúde, que deixaram de ir para esse programa emergencial que o nosso ministro diz que não cai do céu, né? Não cai do céu, mas para o banco cai do céu. E falando de céu, vamos entrar agora finalmente aqui no que mais importa no Leonardo Boff, que falando de céu, a gente fala... eu gosto muito, que fala de economia para mim, que é a passagem de Mateus no capítulo 7, lá no versículo 24, que ele fala sobre a casa que se é construída, né? Aquele que ouve minha palavra e não a coloca em prática é como se tivesse construído uma casa sobre a areia, e aquele que ouve minha palavra e a coloca em prática é como se tivesse construído a casa sobre a rocha. Tem tantas metáforas nessa história com a economia. Primeiro que economia, a palavra oikos nomeia, vem de gestão da casa, gestão do lar, né? Então é a economia que é construída sobre alicerces fortes, sobre a pedra, é aquela como aquele que põe minha palavra em prática. No original grego da Bíblia, o pôr em prática vem do verbo poieia, né? Que é poesia, que é poeta, que é tudo, que quer dizer criar, não quer dizer só pôr em prática, quer dizer criar. Então, aquela economia que é erguida sobre a rocha, aquela economia sólida, é aquela que nos permite criar, nos permite fazer, nos permite ser uma criatura, porque somos criatura, porque somos capazes de criar. Uma economia frágil não nos permite criar, não nos permite ser criaturas viventes, irmãos, como deveríamos ser quando rezamos o Pai Nosso. Pai Nosso é sinal de que todos somos irmãos. Uma cena que mais me comoveu nessa crise, que eu nunca vou esquecer na minha vida, foi a cena do seu amigo, Papa Francisco, caminhando sozinho, como num filme de ficção, na Praça de São Pedro, escura, chovendo, tudo aquilo compondo aquele cenário de quase que de um cinema de absurdo, né? Falando para as pessoas o seguinte: olha a que ponto chegamos. O Papa sozinho, na chuva, no escuro, falando o seguinte: imaginamos que íamos nos salvar sozinho, mas não existe a salvação sozinho, só existe a salvação em grupo. O tempo é todo seu, pelo tempo que o senhor precisar e se sentir impelido, né, e impulsionado pela palavra com P maiúsculo para nos falar o que é isso que estamos vivendo. Erguemos nossa casa sob a areia e por isso estamos tão frágeis como estamos agora. O que será do mundo depois dessa pandemia, querido Leonardo Boff? Eduardo, eu acho que você escolheu a metáfora certa. A casa construída sob a areia. Eu creio que o coronavírus refuta as teses todas do neoliberalismo, que é uma casa construída sobre areia, porque colocou o mercado acima de tudo. O Paulo Guedes é da escola de Viena, da escola de Chicago, onde se diz claramente, eu cito isso, o único direito é o direito do mercado. Essa não é um problema ético, é um problema técnico. E os pobres são pobres por própria culpa, porque perderam na concorrência com os outros. Isto é uma visão absolutamente materialista, inumana, onde
só o dinheiro, minha na frente de tudo. E as pessoas estão dentro dessa bolha, é como um óleo queimado, não conta, são zeros econômicos. Então, esse sistema que pregava o individualismo, a defesa do mínimo, todas as medidas que favoreciam o grande capital e prejudicavam os benefícios, os direitos dos trabalhadores. Tudo isso sendo refutado, especialmente a básica do capitalismo, que é o individualismo. Aqui, e a concorrência de todos contra todos. A lei fundamental, seja do universo, seja do sistema vida, dizem os biólogos, os cosmólogos, para além de Darwin, a lei básica do universo é a relação de todos com todos. Tudo é relação e ninguém está dessa relação. E nós, seres humanos, somos um nó de relações em todas as direções. Então, somos todos interdependentes. Precisamos uns dos outros. Eu acho que a Izzy vem mostrar isso. Devemos cuidar-nos uns aos outros. Ela igualizou todo mundo, ricos e pobres, pouco importa a religião, a cor de sua pele. Todos podem ser ameaçados. E todos podemos nos salvar juntos, desde que não os senhores uns dos outros, dominus, senhor, mas o frater, o irmão uns dos outros, a irmã uns dos outros. Não só nós, a comunidade de vida, porque nós não vivemos sem o ar, sem as plantas, sem as águas. Tudo isso é a infraestrutura que sustenta a vida. Então, uma economia tem que ser biocentrada. Os clássicos já diziam isso. Eram professores de moral, professores de economia como Adam Smith. A vida como centro e a economia e a política a serviço da vida, criando as condições para que todos tenham o suficiente e o decente para poder viver. Esse sistema do capital, que criou a cultura do capital, do consumismo, da acumulação em poucas mãos, à custa de milhões e milhões de empobrecidos, esse sistema não pode continuar, porque ele está agredindo aquilo que de mais precioso temos, que é o planeta Terra, a Mãe Terra. A própria ONU definiu que o dia 22 de abril não é mais da Terra, é o dia da Mãe Terra. Eu estive presente lá na votação. Quando dizemos Mãe Terra, terra nós podemos comprar, vender, cavar. Quando dizemos mãe, nós defendemos, amamos, cuidamos. Assim como nós, de nossas mães, cuidar da nossa mãe terra. Eu lamento que essas discussões são importantíssimas, especialmente essas da medicina, da tecnologia, da própria psicologia que tenta acalmar as pessoas, que nós devemos incluir a dimensão ecológica. Nós estamos dentro de uma mesma casa comum, um destino comum, e nós temos que preservar essa casa comum sem a qual nenhum projeto tem sentido. Então, se a Terra está doente, nós ficamos doentes. Nós temos que incorporar, eu há 20 anos que estudo essa nova cosmologia, incorporar a visão dos astronautas. Muitos deles disseram, daqui de cima, não há diferença Terra e humanidade, é uma única entidade. E o ser humano é a própria Terra, aquela porção da Terra, que começou um dia a sentir, pensar, amar, cuidar. Então, nós somos terra. Por isso, homem vem de humus, terra fértil, significa a terra cultivável. Nós somos terra, aquela parte da terra que pensa. Só que essa parte, ela se voltou contra a própria mãe. E é o risco que essa mãe nos mandou esse vírus para que nos dê severas lições. E nós não queremos chegar àquele ponto em que ela não nos queira mais, porque somos agressivos.
Como nós temos uma perna necrosada e acortada, pode ser que ela nos corte e diz: vocês agridem todos os demais seres. E ela continuará girando pelo espaço sideral, mas sem nós. Nós não queremos isso. Então nós precisamos entender que devemos tratar bem, cuidar de todas as bases, porque ela é um ser vivo e dá vida a todos os demais seres. Combina o químico, o físico, o ecológico, o cósmico de inteira, que ela sempre se auto-reproduz como vida e produz todas as formas de vida. E nós somos a mais avançada, mais sublime, onde a vida tem consciência, tem amor, tem solidariedade. E a lei básica dessa Terra e do universo, eu já disse antes, que tudo é relação. Todos estão retroconectados. Ninguém está fora da... Então, o sistema do capital isolou as pessoas, que têm e aqueles que não têm. Nós temos que reunir novamente a humanidade na mesma e única casa comum. Isso implica repensar a economia, repensar as relações novas que devemos inaugurar com a Terra. Eu acho que, para mim, a grande lição que vem dessa crise vem que tipo de relação nós vamos estabelecer. Continuar a compreensão tradicional, que é um baú cheio de recursos, de tirar infinitamente, e na direção do infinito do desenvolvimento, essa é a grande ilusão. Os recursos são limitados, a Terra não aguenta um projeto ilimitado, então nós temos que reconhecer os limites, respeitar os limites da Terra. Se nós não aprendermos essa lição, nós criaremos para que a Terra, de novo, se autodefenda, mandando-nos novos vírus, e alguns podem ser mais. Mas se nós mudarmos, tivermos uma relação pró-vida, a favor da vida, criando condições, dado, de tratar bem todos os seres que nos sustentam, que são as águas, que são os solos, que são os ares, que são as sementes e fibras, os alimentos que não sejam tão quimicalizados. Tudo isso são lições que temos de ver, que são não só uma ecologia ambiental, mas uma ecologia política, uma ecologia da educação, uma ecologia espiritual. Isto é, o ser humano, a dimensão do espírito. Então, eu acho que é importantíssimo nós cuidarmos dos meios técnicos e da medicina. É fundamental. Devemos cuidar de ajudar psicologicamente as pessoas, aí está a psicologia. Devemos cuidar da nossa dimensão espiritual. E aqui, para não ser alguém que fala para a religião, vou citar o exemplo de Antoine de Saint-Exupéry. Todo mundo conhece O Pequeno Príncipe. E ele deixou uma carta em cima da mesa, antes de que o avião dele se precipitasse no Mediterrâneo, uma carta descoberta há pouco tempo, com o título Ao General X. Diz: o único problema que temos, o problema espiritual. Nós temos o campo do corpo, a dimensão do corpo, temos os médicos. Temos a dimensão da psique, da alma, e temos os psicólogos. E nós esquecemos a dimensão do espírito. A dimensão do espírito vive da compaixão, da solidariedade, do amor. Porque não temos isso, temos essa guerra violentíssima que está matando milhões de pessoas. Então temos que voltar à razão cordial, não à razão intelectual, da matemática, do cálculo, mas a razão real do coração, porque no coração está aninhado o amor, a ética, a sensibilidade para com os que sofrem. Quando saímos de nós e sofremos juntos com outros, como antes a Sâmia dizia, há tanto sofrimento. Eu recebo dos meus companheiros da Itália, da Espanha, que nós temos conexões contínuas, a dor deles de não poder despedir os pais, dos avós, tem que ser levados anonimamente.
Essa dor é tremenda, porque fere o coração humano. Precisamos sentir essa dor. Por outro lado, por todas as partes na Terra há brotos, iniciativas que querem mostrar o novo. Eu acompanho o MST, Movimento Sem Terra do Brasil inteiro. Fui em muitos e muitos assentamentos. Eles fazem experiências extraordinárias de trabalho de solidariedade. O ano passado, acolhi de 50.000 sacos de arroz, o maior do Brasil, feito por um assentamento. Tem outros lá no interior de Santa Catarina que tem frigoríficos de carne. Então, vivem uma comunidade, tem um centro de pesquisa e estudo que é em Guararema, em São Paulo, onde forma as cabeças no novo paradigma, a nova compreensão da Terra e a nossa relação de respeito com a Terra. Por todos os lados. O Papa disse no primeiro encontro com os movimentos sociais que Guedes nunca se encontra, ele se encontra com os banqueiros, com aqueles que fazem investimento, mas nunca com os movimentos sociais, com todo esse grupo de gente que está ligada às bases e sabe atender essas bases, especialmente esses que trabalham na medicina familiar, na medicina comunitária, conhecem cada família. Por que não usam essas estruturas que estão organizadas? Ele só conversa com aqueles, porque pobre não conta, ele não é um consumidor, então não interessa ao sistema. Nós optamos por aquilo que eles mais... Optamos pelo pobre, fizemos a opção pelo pobre contra a pobreza, a favor da justiça, da igualdade, para que eles também sejam inseridos no nosso mundo. Então, para isso precisamos a razão não só individual, que tem apenas 8 a 10 milhões de anos, a razão sensível e cordial, que tem 220 milhões de anos, quando surgiu no processo da evolução. Os mamíferos que têm sentimento, têm cuidado pela cria. Nós somos mamíferos intelectuais, gente que tem sentimento. Mais do que nunca temos que desenvolver essa lógica do coração, sentimento com o outro, a solidariedade. O sistema capitalista é cruel e sem piedade. Só conhece a concorrência, a competição, nada de solidariedade, nada de cooperação. Isso que nos vai... Porque essa é a lei do universo, é a lei da vida. Um ajuda o outro, até o mais fraco tem direito de viver, porque ele também é uma mensagem do universo. Então, esse momento nos pensar as dimensões do humano, descobrir a dimensão espiritual que está em nós. Existe um fogo dentro de nós. Nós somos seres não só de corpo, não só de psique, temos uns seres da dimensão profundo, que é a dimensão do espírito, onde se elaboram os grandes sonhos, onde nos perguntamos pelo sentido da nossa vida, por que estamos aqui, como é muito mais vantajoso e humano estender a mão do caído, colocar a mão no ombro de quem está triste. Humanos e tratar humano a todos os seres humanos. Para mim, a lei suprema da ética, tratar humanamente a todos os seres humanos. Nós não tratamos humanamente. Deixamos que eles morram no Equador, que eles morrem na rua, queimam os corpos na rua, porque o governo não fez nada para defender as populações. Nós não queremos essa situação. Estamos sendo governados por uma pessoa criminosa. Que inteligência tem e muitos não têm coração. Não sente o sofrimento do outro. Ele é frio. O homem curto de inteligência, que leva uma política necrófila, que a morte não faz nenhum sentido, ela é tolerada em nome de salvaguardar o sistema financeiro. Nós não queremos esse modelo. Eu quero terminar com uma frase de Santo Agostinho, maior que teve o Ocidente, era europeu, era africano, e ele disse:
temos a fé que podemos perder e vivemos. Temos o amor que podemos perder e encontra o outro. Temos esperança, não podemos perdê-la, porque a alternativa do desespero é o suicídio. Mas a esperança tem duas belas e formosas irmãs, que é a irmã indignação e a irmã coragem. Indignação contra tudo ruim, e para transformar esse ruim em coisa boa, nós temos que nos lembrar dessas duas belas e formosas irmãs, nos indignar contra essa situação e lutar com coragem para superar essa situação na direção de um Brasil onde todos possam caber, a natureza incluída. Então, nós temos que repensar um novo sonho do Brasil. Essa crise, que é mundial, nos faz pensar um outro tipo de mundo, não só possível, mas necessário, e não só um Brasil que prolonga e radicaliza, mas que se refunda sobre novos valores da solidariedade, onde o centro é a vida, cultura biocentrada, onde nós podemos viver como irmãos e irmãs, celebrar a alegria de viver. Muito obrigado para vocês todos. Nossa, que inspiração, e inspiração vem disso, né, da gente inspirar de verdade, né, receber, né, estar aberto para receber tanto a render a esse tipo de palavras. O americano tem uma palavra tão bonita, né, que de surrender, né? A gente tem que se abrir, se entregar, né? Então, essa entrega, não a entrega de delivery, que é aquela que a gente manda o menino com 15 anos pedalar o dia inteiro para ganhar R$500, trabalhando 7 dias por semana, e não é essa entrega, não, delivery, é entrega de surrender. Então, aqui entregamos todas as nossas mentes abertas, entusiasmo, né? Deus dentro, né? Entusiasmo que o Senhor tem. Eu queria que cada um desse só um abraço para as pessoas. A gente está com um público enorme hoje. Todos vocês que não fazem parte aqui do canal, vocês podem se inscrever para todos os dias receberem as notificações de que está acontecendo aqui uma conversa como essa. Mais ou menos 1/3 das pessoas que assistem ainda não são inscritas, então é só você clicar ali no se inscrever e, se puderem, dar um like e o pessoal do Facebook compartilhar para essa conversa ser ainda assistida por muitas pessoas. Se Eduardo pudesse dar um até breve para as pessoas, Paulo Clias e Sâmia, e no final, se Leonardo pudesse só nos dar uma bênção, Leonardo, uma bênção que não precisa ser de frei, de padre, uma bênção desse homem iluminado que é Leonardo Boff, para nos encher de Deus nesse momento, encher de espírito, de ânimo, né? Ânima nesse momento, para que sigamos com coragem, o coração que age, né? Coráticos do latim, que a gente precisa, é hora de agir com esse coração que compartilha o sofrimento, que tem compaixão pelo irmão, pelo próximo. Então, Edu, Paulo e Sâmia, que nos deem um até breve, porque vocês voltarão aqui em breve, e que Leonardo, além do até breve, que quero que volte aqui sempre que puder. Eu acabei de ficar sabendo, é a primeira live que Leonardo faz. Leonardo nunca fez uma live, estamos vivendo um colégio, que honra, né? Estamos vivendo. Aliás, Leonardo, tanta coisa tem acontecido, eu falo, se tiver um ETzinho num outro planeta, ele está olhando a Terra há uns 300 anos, e só comentando com a turma, aí, rapaz, os caras só estão fazendo besteira, Ele deve ter chamado os amigos e falado assim, olha, acertaram alguma coisa lá que o negócio está melhorando. De longe é isso que eles devem estar vendo, né? Então mostra como quando o 1% é impedido de agir, como a gente tem esses impactos na Mãe Terra tão rápidos. Então a gente está provando qual o efeito da atuação do 1% da forma como ela existe hoje. Então, Edu, Paulo e Sâmia, um até breve. Leonardo, a sua bênção para nós, por favor. Edu. Bom, eu queria dizer que, de todos os economistas aqui presentes nessa live, o melhor é o Leonardo Boff, tá certo? Ele deu uma aula de economia política, uma aula extraordinária, e acho que ele disse tudo, eu não tenho nada mais a dizer, a não ser
me inspirar nas palavras dele, nas lutas que nós vamos travar daqui para frente. Então, até breve a todos. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Obrigado a todos. Foi um prazer estar com vocês. E obrigado a todos os que estão nos assistindo. Clear, meu professor e mestre. Imagina. Bom, de novo, para mim foi um grande aprendizado, né? O Edu já falou, roubou minhas palavras. A gente aprender, né? Com as palavras do Frei Leonardo, entendeu? Eu queria deixar registrado que, apesar da gravidade do momento atual, né? Quer dizer, infelizmente, do aprofundamento dessa crise nas próximas semanas, esse tipo de atividade que a gente está desenvolvendo, essa energia, né, que você, Edu Moreira, você, Edu Fanhani, a Sâmia, tá certo, lá na Câmara dos Deputados, o Leonardo, com todas as suas palavras de conforto, tá certo, elas possam nos oferecer essa possibilidade, tá certo, que não só enfrentar esse momento com mais força, com mais energia, porque vai passar, tá certo? Mas, principalmente, a gente ter a clareza de que, no período posterior, a gente possa construir as bases de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Queridíssima Sâmia, guerreira, que tanto luta por aqueles que precisam dessa sua voz tão importante. Bom, agradecer demais o convite, a oportunidade de ouvir palavras que nos iluminam e nos inspiram, como as do Leonardo Boff, mas também o aprendizado do Paulo, do Eduardo, dos dois Edus, que sempre contribuem muito para pensar a economia a serviço da vida, da sociedade, das justiças sociais, e não do lucro, da morte, que é o que infelizmente a gente vê acontecendo no Brasil, e mesmo em outros lugares do mundo, mesmo numa crise tão profunda como essa. Já foi dito, né? Crises também são momentos de oportunidade. Então, acho que extraindo as lições de todo o sofrimento que todos nós, de uma forma ou de outra, vamos passar, né? Com perdas das vidas humanas, a falta de perspectiva em função das perdas materiais que muita gente pode ter, mas que a gente utilize esse momento também para apresentar uma alternativa de sociedade, que as nossas ideias cheguem mais longe e que tenha como herança desse processo a valorização do SUS, da ciência, da solidariedade, de colocar sempre a vida acima do lucro, de entender que a atividade política deve servir para combater as desigualdades sociais, garantir qualidade de vida e não defesa da morte, da necropolítica que a gente vê acontecendo hoje no nosso país, e eu tenho certeza que todos que acompanharam essa live, mas principalmente essas figuras importantíssimas que compartilharam hoje comigo, vão ser parte fundamental, né, da construção dessa alternativa de dias melhores. Obrigada, gente. Agora, querido Frei, antes de passar para você, agradecer todo o carinho, cuidado e ajuda da sua companheira Márcia, que nos ajudou a conseguir realizar seu filho Leonardo, amigo Cristiano, amigo de vida inteira, muito amigo dos seus filhos, todos que permitiram estar aqui, e a sua humildade, Frei, porque o senhor assim teria todos os motivos para estar fazendo uma live, só se fosse uma live só com o senhor durante 2 horas, etc. E o senhor está aqui dando a sua atenção, doando o seu tempo, ouvindo todos nós que tão menos experiência temos em relação à vida, tão menos sabedoria temos em relação à vida do que o senhor. Então, o senhor é uma aula, além de tudo, uma aula de humildade. E eu lhe agradeço por essa aula de humildade que o senhor nos dá e esse brinde de sabedoria que o senhor também nos permite celebrar hoje. A sua bênção final aqui, o senhor até breve, por favor, Frei. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a você, Eduardo, por essa iniciativa, todos os que participaram, dos quais eu aprendo, lendo vocês, escutando, melhora a minha própria compreensão. Mas, nesse momento, precisamos todos estar unidos. Estar unidos àquela fonte que dá o ser a todos os seres. Os cosmólogos falam que há uma energia poderosa e amorosa que sustenta o universo, a evolução, a pessoa, que nós nos podemos abrir. Chamam
aquela fonte originária de todo ser, que ela está sempre aí. Nós abrirmos-nos a ela, acolhê-la, dialogar e sentirmos-nos na palma da mão de Deus. Acho que essa dimensão que é do profundo humano nos une, nos dá coragem. E eu quero fazer uma invocação, uma oração para esse encontro. E, Eduardo, estou sempre disponível a ajudar nesses momentos, seja com palavras, seja com alguma participação, porque um deve ajudar o outro. Devemos somar forças. Um fraco mais um fraco não são dois fracos. É um forte, porque a união faz a força. Então, ó Deus, que sois Pai e Mãe de infinita bondade, olha para a terra viva, dentro da com os teus filhos e filhas, agora sofredores, ameaçados de doença, ameaçados de morte. Nós te pedimos, ó Pai e Mãe de infinita ternura e misericórdia, olhe para nós, olhe para teus filhos e filhas, especialmente os idosos, as pessoas mais vulneráveis, que não têm como matar a fome, não têm como se recolher, que são os mais vulneráveis. Cuide deles, porque eles também estão sob risco e são teus filhos e filhas queridos. Então, abençoe a todos nós, dai-nos coragem para fazer essa travessia, que nós reforcemos a solidariedade, a compaixão, o cuidado um para com o outro, porque quem cuida ama, ama cuida. E tudo depende do cuidado, para que esse cuidado nos defenda desse coronavírus que nos ameaça. Mas a vida é mais forte. Ela, por 15 grandes dizimações, e sempre subsistiu, porque a vida não é nem material, nem espiritual. Como diz o grande biólogo Wilson, a vida é eterna, passa por nós, vai adiante, tem o coração de Deus. Deus, Pai e Mãe, abençoe a todos nós, dá-nos coragem, esperança, força para atravessar essa crise, para que possamos viver bem, com alegria, como irmãos e irmãs, na mesma grande e generosa casa comum. Amém. Seu áudio está fechado, Edu. Obrigado a todos que aqui participaram. Eu estava em outro planeta agora, eu estava em outra dimensão. O Frei Leonardo me levou para outro lugar agora, um lugar maravilhoso, né? Mas eu queria que todos aqui tivessem um dia maravilhoso, renovados na esperança, renovados na força. Me lembrou muito, né, essas palavras de força, de coragem, de justiça e de temperança. São Tomás de Aquino falava, né, das 4 virtudes que a gente nunca pode deixar de ter. E quem tem o privilégio de caminhar de mãos dadas com Leonardo Boff está de mãos dadas com a força, com a coragem, com a justiça e com a prudência. Um beijo para todos vocês e nos vemos no nosso próximo encontro. Muito obrigado, meus queridos irmãos e irmãs. Tchau, tchau.